Olá, eu sou o professor Márcio, sou formado em História, em Geografia, especialista em Ciências Humanas com ensino lúdico e venho convidar todos para acompanhar o nosso podcast TBT Histórico, que vai tentar organizar e salvar a pele de muitos alunos que têm a grande experiência de descobrir que a prova é no dia que ele acordou. Então, acompanhem pelas redes sociais, @cine.gomes no Instagram e nos vemos aí a cada episódio. No primeiro episódio, nós vamos tratar um pouco sobre a França e a importância dela, até porque estamos aí com as Olimpíadas do ano 2024. E esse projeto ele foi contemplado pelo edital do Condica, número 2 de 2023. Ele tem o planejamento e organização da produtora Cine Gomes. A realização é da Movijar, Associação de Bairro de Guaíba, e também tem o apoio aqui do Campus Ubra Guaíba em nosso município. A ideia do podcast é simplesmente para salvar a pele dos nossos alunos, porque muitos acham que deixa para lá, depois eu estudo, depois eu faço, no último dia eu me viro e sempre vai ser assim, tem o ChatGPT aí para solucionar tudo e todos, e na verdade não. Na verdade tu descobre quando tu acorda que tu tem uma prova e tu só tem os 10, 15 minutos de ônibus ou de bike para estudar para ela, e senão tu vai te ferrar. E normalmente você se ferra. Isso eu sei porque quando eu era jovem eu também me ferrava. Então o podcast vem para isso, para dar um help, não para gabaritar, mas sim para salvar a pele de qualquer um que esteja passando por um momento desse. Então hoje iniciamos o nosso cronograma de capítulos, de episódios, falando um pouco sobre a França e as Olimpíadas que chegou aí na segunda metade do século XXI. E hoje eu tenho aqui uma visita ilustre. Agora eu entendo você. Entendeu? É Entendeu? muito Chatinho, bom. né? Isso é muito legal. E hoje eu tenho uma visita ilustre, que é um ex-aluno meu, um grande amigo e um colega de profissão, que é o Miguel. Um prazer, né, estar aqui. Eu acho muito justo, né, estar falando contigo sobre Revolução Francesa, porque foi o último e único assunto que eu consegui ter aula contigo, né? E foi um ótimo gatilho também para o nosso teatro, primeiro teatro, né? As experiências são muito bacanas e a França ela é emblemática porque ela é a nossa grande mãe republicana. E um período como esse, onde nós temos uma Olimpíadas, com todas as funções políticas e geopolíticas que estamos tendo no nosso mundo, e principalmente agora na América, que a América está bem polarizada, e a Europa começou a se organizar, e muitas pessoas escutam direita, esquerda, centro, e muitas vezes seguem algumas questões que não vão a fundo, não vão estudar, e às vezes é necessário dar uma explicação e uma pensada sobre, tá, e o que é essa tal da direita, o que é essa tal da Onde esquerda? começou Será que a esquerda é só isso? Será que a direita é só aquilo? E na verdade são ideologias, são pensamentos, e aí a França vem para mostrar, e muitos nem têm noção que a origem da esquerda e da direita é da França, né? Então lá quando estourou a Revolução, tínhamos de um lado os girondinos e do outro lado os jacobinos, dentro de uma sociedade que estava fundamentada na situação da monarquia, do clero e também aí depois o povo. E é muito engraçado nós pensarmos que a burguesia que organizou toda essa parte da Revolução, porque se não fosse a burguesia estudar, não fosse a burguesia lutar por alguns direitos, comprar títulos de nobreza, que só os nobres tinham direito a chegar próximo do rei em termos políticos e até mesmo como profissão, os filhos dos nobres, se não tinham algo mais forte para pensar e ter como profissão, eles não iam trabalhar em cargos públicos, que quem dava esses cargos era o rei, através de trocas de favores, principalmente. E aí nós temos a monarquia também da França, com Luís XIV, que organizou todo o absolutismo, que depois vai estourar no Brasil, com Dom Pedro I, criando um império, nosso primeiro sistema econômico e político estoura, então, um império em vez de república, que era o que tinha na América,
que iniciou lá com os Estados Unidos, os norte-americanos. E aí vem o Dom Pedro I para instaurar no Brasil um império com a escravidão, e por isso que teve império, senão seria república, e mais com o poder moderador para instaurar no Brasil o absolutismo. Um absolutismo iluminado, mas um absolutismo. No caso, o absolutismo teve início no Brasil por causa da França. Sim, total. Total. Porque se não fosse as guerras napoleônicas, a família portuguesa não tinha chegado ao Brasil e depois não tinha voltado e deixado todo o legado que deixou Portugal aqui. E, claro, imagina você vivendo num Brasil onde não podia ter indústria, não podia ter universidade, não podia ter nada. Daqui a pouco chega o rei do seu país, porque você é um colono aqui, e aí você tem todas essas questões a mais, mas acaba tendo que vazar, tem que ir embora. E se o rei vai embora, tudo isso vai junto. E aí teria que acabar com as fábricas, teria que acabar com os bancos, com as universidades, e aí a galera não queria isso. Então eles articularam para deixar Dom Pedro virar o rei de uma população que não tinha nobreza, porque o Brasil não tem nobreza. E aí, como é que funciona? Quase suplicando para o rei ficar no Sim, Brasil. suplicaram bastante. E o legal é que o Brasil virou independente de Portugal, sem ter que lutar muito, comprando a dívida de Portugal com a Inglaterra. Que aí é uma outra... E é muito legal isso, porque muitos dizem assim, o Brasil não deu certo. Não, o Brasil deu certo, gente. Como colônia, o Brasil foi perfeito. Tinha toda uma estrutura colonial aqui. Portugal fez o que tinha que fazer, como metrópole, que é explorar ao máximo, retirar tudo que tinha. E então deu certo. O Brasil deu certo. Aí depois, mas por que não foi que nem na Inglaterra? Na Inglaterra que foi mais difícil, lá com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles foram lá, conseguiram sua independência, mas se não fosse o rei da França bancar o exército e deixar a França falida, os Estados Unidos não tinham ficado independentes da Inglaterra. Sim. Então por isso que a França ela é o norte de muitas coisas. Aí vamos pegar a França. Tá, mas a França é quem, né? Quem são os franceses? Aí nós vamos voltar. Aí nós chegamos até Roma. Os franceses são os grandes herdeiros dos gauleses. Então, Júlio César que conquistou a Gália. E Júlio César esses dias eu estava escutando, foi um dos primeiros imperadores. Não, o Júlio César foi o primeiro ditador. Então, quem está estudando Roma, e isso é um dos nossos capítulos futuros, nós vamos falar de toda essa tríade política do Júlio César, depois do Marco Antônio e da Cleópatra. E é muito importante nós conversarmos sobre Cleópatra. Por que Cleópatra é branca e não é negra, já que ela é egípcia? Né? Tem todo um legado depois dos gregos. E também, assim, Cleópatra não é só aquela questão da mulher que enfeitiçou dois homens, não, era uma mulher inteligente. Muito mais. Ela é extremamente inteligente, ela conseguiu organizar toda uma questão dentro do Egito em relação a Roma, porque ela sabia que ela detinha o trigo. E nós sabemos que sem trigo não é exército romano. Então ela sabia que Roma precisava dela. Só que ela não estava no trono. Então ela fez a aliança política necessária para chegar ao trono, só que ela era muito mais ambiciosa. Como é que ela consegue chegar até Roma sendo egípcia? Tendo filhos com Júlio César, que é quem manda em Roma. E ela teve 2 filhos. Só que aí o Senado matou Júlio César e o plano dela meio que foi para água abaixo. E aí depois o sobrinho de Júlio César, que foi o Otávio, virou o primeiro imperador. E foi nesse período do imperador de Otávio Augusto que nasceu Jesus Cristo. E é graças a essa função toda de Jesus Cristo dentro de Roma foi criada a Igreja Católica por causa dessa função toda. E aí foi passo a passo para chegar onde nós chegamos no Brasil, sendo uma das populações mais católicas do mundo inteiro. Cristão, então, é praticamente mais de 70% da população brasileira é cristã. O berço de muita coisa está em Roma. Em Roma. Greco-romano. O Ocidente todo é greco-romano. Isso é certo. E aí nós pegamos ali as 4 línguas derivadas do latim, que é a língua oficial de Roma, que é o francês, italiano, português e espanhol.
Aí nós vamos para a França, francês, língua irmã, que estamos aí com as Olimpíadas agora, em 2024. E o legal é que a França ela é palco de muitas questões, não só políticas, mas a cultura na França ela é muito efervescente. E isso foi visto na abertura das As Olimpíadas. Olimpíadas. E teve toda aquela função do deus Baco, tem a questão que é o Dionísio, que aí também é uma outra história fantástica. A mitologia grega, né, é muito impactante e as pessoas têm uma visão sobre Deus onipotente, onipresente. E nós vamos para a função do porquê que Jesus tem a cara que tem no lado ocidental e a cara completamente diferente no lado oriental. Sim. Então, de acordo com as raízes onde estão os territórios, aí nós podemos elencar. Então, tudo isso, a ideia é passar nesses capítulos do podcast essas questões. Aí pegamos lá o início com a Revolução Francesa, e aí tem toda a parte dos estamentos, bem a grosso modo, e até mesmo a questão dos direitos humanos. Tanto se fala nos direitos humanos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas o berço disso tudo é a Revolução Francesa. Foi onde, pela primeira vez, o povo realmente lutou, levantou as mãos contra o antigo regime, que era a monarquia, contra os reis, e mostrou que, não, peraí, nós que vamos mandar aqui. Não, a gente não precisa de um rei para governar, nós vamos escolher os nossos próximos governantes, vamos dizer assim, né? Mas a esquerda e a direita, nessa época, na Revolução Francesa, batendo de frente com a monarquia, ela era estabelecida pelo povo, de fato, ou era fundamentada pela burguesia, vamos dizer assim? Era a burguesia. O povo não colocava a mão nisso. É que o povo, o povo era analfabeto, para começar. Como o povo era analfabeto, ele seguia aquilo que as diretrizes dos comandantes é que determinavam toda a logística da sociedade francesa. Só que aí nós temos dois lados, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, numa região, né, da França, onde eles tinham mais aproximação com a monarquia, eles tinham bem delimitada essa questão da burguesia. E aí tem os filósofos iluministas que vão embasar toda essa parte. E podemos ver assim os jacobinos, mas uma ala dita radical, por quê? Porque eles queriam romper certo assim com o antigo regime, com a monarquia, e eles queriam afastar isso de perto deles. Só que aí nós vemos os filósofos, aí nós temos Voltaire, nós temos Montesquieu e nós temos o Rousseau. O Rousseau ele é mais voltado mesmo para essa área jacobina, não que ele era um jacobino, sabe, mas essa área é mais jacobina por quê? Porque ele queria romper 100%, não só o Estado com a Igreja, mas o Estado com tudo que era até então. Já Voltaire e Montesquieu, eles eram mais próximos do catolicismo e também da monarquia. Tanto que o único que pensou em república como república foi o Rousseau. E aí nós temos os jacobinos, esquerda, e aí a esquerda eles estavam, não porque o radicalismo é do lado esquerdo, não, simplesmente porque os jacobinos se sentavam à esquerda do poder e os girondinos à direita do poder. E aí depois, toda essa função de esquerda e direita foi, ao longo do tempo, tendo suas nomenclaturas diferenciadas. Século XX, no momento que estourou ali a Guerra Fria, era o capitalismo, era de direita, liberal, toda aquela função do mercado. E o comunismo soviético era a esquerda. Só que as pessoas têm que compreender que o comunismo, o socialismo soviético era um formato de socialismo diferente do que é realmente aquela questão toda que Karl Marx pensou. A mesma coisa é o capitalismo. O capitalismo do Brasil não é o mesmo capitalismo norte-americano, não é o mesmo capitalismo da Rússia hoje e não é o mesmo capitalismo da França. Então, cada estado, cada região observa, de acordo com a sua cultura, aquilo que realmente tem a ver com a sua sociedade. Sim. E aí instaura ou o capitalismo ou o comunismo. Não, e aí, claro, aí nós vamos para os extremos, extrema-direita, extrema-esquerda, e aí temos as ditaduras, seja de direita, seja de esquerda, ao longo do tempo. Isso é inegável. Agora que estamos encerrando esse episódio,
Vamos supor assim, que eu estou em um ambiente escolar, pré-prova, e eu preciso de uma luz. Preciso de ajuda. Preciso da tua ajuda. Então eu preciso que tu cite os tópicos mais importantes assim para eu conseguir tirar aquela nota na prova. Isso é bem comum na escola, tá? Os corredores de todo professor de história ou de outra disciplina, às vezes acontece isso. Se tu for trabalhar prova de Revolução Francesa, o que tu precisa saber? Primeira coisa, os três estamentos, tá? A Revolução Francesa ela é dividida no início em três estamentos: o clero, a nobreza e o povo. O povo é a rapa do tacho, é o analfabeto, tá? É o camponês, é o operário de fábrica, que já tem fábrica, tem que se ligar nisso, nesse período. E aí tem a burguesia, a única que é letrada, e ela é letrada porque eles pressionam a monarquia para criar novos cursos, sem ser aqueles do período medieval, ali na transição do medieval para o moderno. Então, assim, eles podem pagar, então eles são letrados, eles leem, eles sabem escrever, eles sabem ler. Então, eles começam a ter, e aí por isso que saem os filósofos iluministas. Ponto. Depois, Guerra dos Sete Anos, Inglaterra e França. A Inglaterra teve uma guerra com os franceses, onde os ingleses venceram, e estoura, depois disso, os dois cofres ficam vazios, e estoura a guerra na colônia da América, da Inglaterra, que tinha um outro esquema que não era o pacto colonial. Então, os ingleses lá quase se fuderam, eles ferraram mesmo, e aí se não fosse a ajuda do rei francês, que gastou tudo que tinha e não tinha para mandar exército para lá, os norte-americanos iam levar muito mais tempo ou nem conseguiriam sua independência. Aí volta para a França. França com os cofres vazios. O que o rei faz? Ele é um rei fraco. Luís XVI é um rei fraco. Ele não tem todo o glamour e poder do seu antecessor, que foi Luís XIV, o grande rei Sol. Então, o que ele faz? Ele chama uma das artimanhas da Constituição Francesa, que é a Assembleia dos Estados Gerais. Ponto. Nisso dá zebra, tá? Dá merda total. Lá, o que acontece? Eles precisam fazer votações para aumentar os impostos. Só que quem é que paga imposto? O povo. E a burguesia. E a burguesia não quer mais pagar imposto para a vida boa do nobre e do clero. Então, dá toda a bronca lá no Palácio de Versalhes, que aí é um capítulo à parte, o maravilhoso Palácio de Versalhes. Dá toda a bronca, estoura, só que isso chega em Paris. Chegou em Paris, o povo já estava furioso, porque estava todo mundo passando fome, e o incrível desse período é que o pão é a base da alimentação. Então, se tu não tem farinha, tu não tem pão. E aí o rei francês chegou até a mandar, alguns períodos, farinha podre para a população para amenizar o lado dele. Claro que depois isso faz com que a população fique mais de cara ainda. E o camponês, ele não tem muitas artimanhas, ele não tem muitas ferramentas como os burgueses ou o operário, né? Então, isso tudo junta, toda essa efervescência, e onde é que eles vão atacar? O rei? Não, eles não vão atacar o rei nem o palácio, porque até o palácio onde vive o rei não é nem em Paris. Eles vão atacar quem? A Bastilha, que é a prisão. Todos aqueles que são contrários ao rei vão ser presos na Bastilha. Então, eles atacam, não tinha meia dúzia de gato pingado lá dentro, mas é um símbolo, tu ataca o símbolo da monarquia. Ponto. Estoura toda a guerra, aí vamos lá, jacobinos, girondinos, e é a primeira vez que o povo assume. O problema do povo assumir é que ele nunca tinha assumido antes. Ele nunca tinha governado. Como é que eu vou governar essa merda toda agora? Não tem como. Ele vai, então, todas aquelas teorias que eles tinham, estava tudo no papel, agora eles vão ter que botar em prática. Só que tu não está lidando com robôs, está lidando com pessoas, e pessoas é aquela questão. Se está hoje me favorecendo, beleza. Se não está, eu vou mudar. Então, eles não tinham como coordenar isso. E eles entraram numa piração total, aqueles que ajudaram eles. Aí veio o terror jacobino. Eles tiveram que prestar muita atenção. Isso sempre cai. Guilhotina, terror jacobino, matando todo mundo, inclusive o rei e a rainha. E nisso, dá uma olhada nos três filósofos iluministas, Rousseau, Montesquieu e Voltaire. E depois do terror jacobino, que eles matam mais de 30 mil pessoas. Imagina um estádio de futebol lotado, mais de pessoas guilhotinadas. E o legal da guilhotina é que ela tem um fio. E quanto mais ela vai guilhotinando, mais ela vai perdendo fio. Então as pessoas têm relatos de que queriam ser os primeiros, porque sabiam que depois os últimos podiam até ser que utilizar o carrasco que estava lá com o machadão. Então tem toda essa questão. Depois disso, o terror jacobino cai, Robespierre, toda aquela função que ele matou os próprios colegas que auxiliaram na tomada do poder da França, e aí entram os girondinos, próximos à monarquia.
E aí eles fazem o quê? Chamam Napoleão. Com aquela função de ter um grande líder para comandar tudo. É quase um sebastianismo português. Chega Napoleão, e o engraçado de Napoleão é que ele instaura na França uma monarquia para levar os ideários da Revolução, que é república, para as outras nações, para cair as monarquias das outras nações. Então essa foi a desculpa esfarrapada para o Napoleão. E aí cai Napoleão e tem toda a função dos direitos humanos, tem que ter, antes de Napoleão, lá no início da Revolução, não se esquece dos direitos humanos. E é isso aí. Te vira e boa sorte. Então, bora seguir, @cine.gomes no Instagram. Começa a passar para todos aqueles colegas que você acha assim, nossa, esse ferrou, tá? Vai dar ruim, a prova é amanhã, já era. Passa, @cine.gomes, estará no Instagram, estará também em algumas redes sociais que logo, logo passamos e divulgaremos para vocês. E até o próximo episódio.